Todo mundo sabe da importância da água para a vida na Terra e da necessidade de sua preservação. Mas você já se perguntou quais são os usos da água essenciais? Conhecê-los pode ser muito importante para um consumo consciente de água. Os tipos de água são classificados em dois grandes grupos: usos consultivos e usos não consultivos. Usos consultivos são aqueles usos de água em que há perda entre o que é retirado do corpo d'água e o que retorna a ele, como nos abastecimentos doméstico e industrial, na irrigação e na limpeza pública. Já os usos da água não consultivos são aqueles que não há necessidade de retirada da água de seu local de origem, como para geração de energia, transporte e navegação, lazer e piscicultura, por exemplo. A produção agrícola é responsável pelo uso de 69% da água doce disponível mundialmente para abastecimento. O setor industrial, em segundo lugar, é responsável pelo uso de 21% dela e o doméstico por último, com 10%. Dos 2,5% de água doce do planeta, cerca de 15% estão no Brasil. Em relação à disponibilidade hídrica dos países, a Organização das Nações Unidas, ONU, tem a seguinte classificação. O consumo médio diário de uma pessoa é calculado por meio de consumo total de água dentro do município, estado ou país, dividido pelo número total de pessoas abastecidas nesta mesma área. Para quase 1 bilhão de pessoas do mundo que vivem a mais de 1 quilômetro de uma fonte hídrica, o uso médio da água é inferior a 5 litros por dia. Na Europa, por outro lado, o consumo médio de água da maioria dos países varia de 200 a 300 litros por pessoa por dia. No Brasil, o consumo médio é de cerca de 154 litros por dia por pessoa. Em média, o uso doméstico de água do país se divide da seguinte forma. Alguns fatores podem afetar o consumo de água em uma cidade. De modo geral, esses fatores podem ser a taxa de crescimento da população, as características da cidade, os tipos e quantidade de indústrias presentes, o clima, os hábitos e a situação socioeconômica da população. Quanto mais quente a região, maior o consumo. De modo geral, os valores de consumo médio diário para a capital podem oscilar indo de 150 litros para clima semifrio e úmido até 30 litros para clima tropical e muito seco. Natureza da cidade. Uma cidade turística certamente não apresenta o mesmo nível de consumo de água per capita que uma cidade industrial. Cidades industriais destacam-se como as que maior apresentam consumo médio, por conta dos elevados gastos de água provenientes das indústrias.